consagrar. Todos que estão na linha de transmissão, eu vou cadastrar todos vocês, cadastrar todo mundo vai passar a receber as informações, tá certo? Vai passar a receber as informações, tanto que vem da igreja também, vem do Conselho Nacional, algumas coisas lá. Pastor, não quero mais ouvir, não quero mais receber essas informações. Aí tem como você ir lá e sair, não receber mais as informações, tá certo? Mas todo mundo vai estar cadastrado. Aí, quem não está, nós vamos cadastrar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Outra coisa, todos os nossos eventos, a partir de amanhã, serão online. Todos os eventos da igreja, a partir de amanhã, voltarão a ser online para os próximos 15 dias, até a segunda ordem, tá certo? Baseado no decreto, fala do prefeito, há um aumento em Birité, as coisas em Minas Gerais, né? Há uma situação muito delicada, e nós queremos também contribuir com a nossa sociedade. Então a gente vai estar fazendo tudo online. Glória a Deus. Quem está no curso de casais já sabe, na escola de casais, na escola, já compartilhamos disso no sábado passado, que poderia acontecer essa situação. Então eu vou jogar as informações amanhã lá no grupo de casais, para que todo esteja alinhado, todo mundo alinhado com o tempo. Amém, queridos? Fique ligado aí. Próximo domingo, 8 da manhã e 18 horas. 8 e 18 serão os nossos dois cultos no domingo, online, somente online, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, na hora que você vai entrar lá, você vai compartilhar com mais 10 pessoas, para que tenha alcance, todos consigam ter esse alcance. Os líderes de célula, eu vou chamar vocês depois para uma reunião também online, para a gente poder alinhar algumas coisas. Lembra que eu perguntei quem é que estava com as células cadastradas? É porque já estava prevendo que isso ia acontecer. Então, por essa questão, que aí você vai fazer aquele feedback com a tua célula, para a gente poder alinhar as coisas bem certinho e não ter problemas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você que vai consagrar a tua oferta, devolver o teu dízimo, coloca na tua mão aí, fique de pé. Solta. Tem a senha aí? Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé, porque na sequência a gente entra na palavra. Pai, nós te damos graças pela vida dos teus filhos, dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor possa, meu Deus, manifestar na vida de cada um deles, trazendo, Pai, a sua bênção, a tua vitória, a multiplicação 100 vezes mais do que cada um planta, em nome de Jesus. Amém? Pode passar. 16. Glória a Deus. Ao ponto que você vai estar com a mão desocupada, não está livre, abra a tua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Ou você pode acessar também a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 10. Atos, capítulo 10, Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Você que está em casa, aquilo que eu sempre ensino, nós precisamos de perder o preconceito, porque nós ainda temos um preconceito quanto a assistir uma live, assistir um culto. Este culto que está sendo transmitido para a tua casa agora, ele é um culto a Deus. Então você pode fazer da tua casa esse altar, na tua casa o altar que é de adoração ao Senhor. Às vezes a gente pode estar em casa assistindo uma live, ô Ramon, mas eu estou assistindo a live, estou vendo televisão, estou indo mexer na cozinha, fazer o almoço, Queridos, isso não é prestar culto a Deus. Quando nós vamos prestar um culto a Deus, independente que seja pela live aqui presente, a gente precisa tirar aquele tempo para dedicar ao Senhor. Amém, queridos?
Amém? Você que está em casa? Glória a Deus. Atos capítulo de número 10, verso de número 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: as tuas orações e as esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Pai, fala conosco nesta noite. Mais uma vez eu peço ao Senhor para ministrar em nossos corações de acordo com a Tua palavra, com o Teu querer, com a Tua vontade. Quanto a mim, eu peço que o Senhor me dê inspiração para ministrar segundo o Teu querer, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Pode tomar o teu assento glorificando a Deus. Enquanto você bate palma, pregador, toma água. Glória a Deus. Muito bom. Queridos, diga comigo assim: construindo um memorial diante de Deus. Diga assim: eu preciso construir um memorial diante de Deus. Veja bem, Cornélio era um homem de grandes ocupações. Um centurião, cuidava de 100 soldados, comandava 100 soldados. Tinha muito a fazer, tinha muitas coisas, muitos compromissos. Não era cristão, não era crente, não ia na igreja, não tinha salvação. Grava isso aí. Então esse homem não tinha nada disso com ele, não tinha conhecimento da igreja evangélica, não havia recebido a salvação ainda. Mas esse homem, diante das suas ocupações, diante das suas tarefas, diante da sua obediência ao imperador romano, ele ainda tinha tempo para orar às 3 horas da tarde. Ele tinha tempo para dedicar a Deus e fez com que toda a sua família também dedicasse a Deus. Ele era um homem de oração, era um homem de oferta, de piedade, e era um homem que conduzia a sua família de acordo com os seus intentos, com aquilo que ele achava que era melhor para ele. Veja bem, é de dar inveja de muitos crentes, é de dar inveja de muitos líderes, pois a sua família segue. Não sei se ele fazia isso como militar, no seu treinamento militar, ele ia querendo ou não, mas essa família era uma família que seguia os princípios. Essa família tinha um temor a Deus, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter a salvação. Essa família vivia assim. E este homem, sem ser cristão, conseguiu construir um memorial diante de Deus. É muito comum quando a gente viaja e a gente chega em algumas cidades e a gente vê um monumento construído na entrada da cidade ou em algum um ponto mais central, sempre um lugar visível, e ali está escrito alguma coisa, ou aquilo é em memória ou memorial de uma determinada pessoa. Quando nós vemos esse memorial, nós entendemos, ou ali está uma história de alguém que construiu algo em prol daquela cidade, daquele bairro, daquela rua, em prol daquele monumento a qual carrega a sua memória. Então, ou seja, só que esta história do memorial, ela traz lembranças
daquilo que a pessoa fez de bom, mas também daquilo que ela fez de ruim. Então não tem como você não lembrar. Eu estava dizendo, quando você passa hoje indo para o canal, já ali na vila, próximo do canal ali, tem lá a escola, né, a faculdade, cujo nome é o quê? Fundação Helena Antipope. Ou seja, a qual esta senhora construiu algo ali para ter em memória dela esta escola. Então todos os alunos que passam por aquela escola, as pessoas que ali estudam, ou quem passa na rua, vai entender, vai trazer lembrança desta mulher, dessa senhora. Claro que na história vai ter os acertos e os erros dela, porque isso é comum, tem que ter o acerto e tem que ter erros também. Então, ou seja, a memória que nós construímos diante de Deus, aquele memorial, ele vai falar a nosso respeito, aquilo de acerto, aquilo de erro. Amém ou não amém? Quantos me entendem até aqui? Amém. Na Bíblia tem duas maneiras de celebrar um memorial. Quantas maneiras? Ou princípios, né? Pode ser, vamos dizer, princípios. Diga comigo, dois princípios para construir um memorial. Diga assim, ofertas e orações. Essas são as duas maneiras de construir um memorial. Veja bem, toda vez que consagramos uma oferta, esta oferta ela torna um memorial diante de Deus. Olha bem, Êxodo capítulo 30, verso 16, Êxodo 30, 16, diz assim: receberás dos israelitas o dinheiro da propiciação, e tu o usarás para os serviços da tenda do encontro. Será esse um memorial diante de Deus, em benefício a todos os filhos de Israel, a fim de que realizem expiação por por suas próprias pessoas. Ou seja, o Senhor está orientando Moisés a ensinar Israel, ensinar os sacerdotes, que era para pegar uma oferta e levar esta oferta ao altar do Senhor, uma oferta tal que ela tornaria um memorial diante de Deus, em prol de todos os filhos de Israel. Aquela oferta seria em prol daquelas pessoas, ou das pessoas, cada pessoa. Isso nos ensina ao cuidar das nossas famílias, o cuidar da nossa casa, o conduzir a nossa família, o construir um memorial para a nossa família. Nós nunca tivemos um tempo tão importante para cuidarmos da nossa família como nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que estamos em meio a uma pandemia, onde nós lemos as notícias e percebemos um crescimento exacerbado na violência doméstica, onde percebemos as pessoas perdendo as suas razões, pessoas vivendo atormentadas, com a mente conturbada, sem saber, por causa das incertezas, e pessoas da nossa família passando por alguns momentos desses. E às vezes a gente não está percebendo isso. No entanto, nós devemos construir um memorial em prol da nossa família. Amém ou não amém? Levítico capítulo de número 2, verso 16. Estou te dando Bíblia para você entender que a oferta faz parte de memória. Pode ficar tranquilo que eu não vou aqui pedir você oferta não, tá bom? Não vou pedir oferta, pode ficar tranquilo. Levítico 2,16. E o sacerdote queimará a porção memorial
do cereal moído e do óleo juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Ou seja, ele vai separar uma porção. Aqui ele está falando de quê? De cereal, ele está falando de óleo, ele está falando daquilo que é as primícias, a oferta da primícia, a oferta daquilo que tem, a oferta da renda, a oferta daquilo que eles possuíam. Então ele ia separar uma oferta, e esta oferta seria queimada junto com o incenso, porque esta oferta, ela é um memorial diante de Deus. Pensa comigo, você que está em casa, você que está aqui, pensa que, imagina Deus olhando para a direita, para a esquerda, Deus olhando para todos os lados, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, mas a face do Senhor está voltada para aquele que o busca, para aquele que o teme, para aquele que caminha com ele. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus não faz. Todo aquele que chega até ele é salvo. Mas Deus não, a bênção, a prosperidade, ela é para aqueles que o buscam e para aqueles que o temem. O ser usado por Deus é para aquele que quer, aquele que busca Deus. Isso é diferente, não é igual à salvação. Aquele que busca, recebe. Aquele que bate, a porta se abrirá. Amém, gente? Quantos entendem até aqui? Então, ou seja, construir esse memorial. Ainda em Levítico, capítulo 6, no verso 15, diz assim: o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha. Do que, gente? É da pior? É da mais ou menos? Então diga assim: não é qualquer oferta. Diga assim: é a melhor. Certo? Então a melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar com porção memorial, com aroma agradável ao Senhor. Ou seja, quando eu trago uma oferta no altar do Senhor, eu estou consagrando, eu estou construindo um memorial diante de Deus. Agora, às vezes a gente faz memorial, a gente constrói memorial para comprar o carro, a gente constrói memorial para comprar casa própria, a gente faz um sacrifício para que Deus abençoe aquele ano. Então, geralmente, nós consagramos um sacrifício, uma oferta de sacrifício, para quê? Para que Deus nos abençoe naquele ano seguinte. Glória a Deus, nós temos testemunho aqui de pessoas, né? Que mudou para casa nova, só glória a Deus, aleluia. O que? Projeto de vida sendo concluído. Amém ou não, gente? Amém. Mas isso, a gente tem o hábito de fazer. Agora, quantas vezes nós consagramos uma oferta em prol da salvação da nossa família? Quantas vezes nós celebramos um memorial em prol da nossa família? Às vezes a gente erra nisso. Erra nós que não praticamos, erra nós que não ensinamos. Porque tudo isso tem que ser ensinado. Queridos, eu sempre digo que você pode fazer a melhor faculdade, você pode formar na melhor faculdade, mas se você não praticar o que você aprendeu lá, isso não vai trazer nenhum efeito na tua vida. Ouvir e não praticar não traz efeito na vida de ninguém. O efeito da palavra, ele tem que ser transformador. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso praticá-la, eu preciso colocar ela em ação, para que haja transformação na minha vida, porque a partir do momento que há uma transformação, aí sim há mudanças, aí as coisas começam a acontecer. Tem gente que entra na igreja, fica na igreja, congrega, e ali nada muda. Por quê? Porque nunca coloca em prática aquilo que foi ensinado, nunca colocou em prática, então não vai resolver. Eu estava compartilhando com o pastor Vado, isso aqui agora é recente, no intervalo do culto. A gente estava compartilhando acerca do irmão
que o irmão comprou uma casa ganhando um salário mínimo, sendo orientado por alguém, um determinado pastor, orientando ele o que ele deveria fazer, e ele foi comprando os negócios aqui, comprando outro, e até comprou uma casa, e hoje, por sinal, uma casa muito boa, e graças a Deus por isso, ganhando um salário mínimo. Então, ou seja, não é quanto eu ganho, mas sim como eu cuido disso, como eu faço essas coisas. Essa é uma outra mensagem, tá certo? Não vou entrar nesse mérito aí não. Mas aqui eu quero ensinar, que é praticar esta palavra. Quando nós praticamos, as coisas acontecem na nossa vida. Amém ou não, gente? Amém. Segundo, a segunda forma, ou segundo princípio, para construir um memorial, é as nossas orações. Nossas orações. O que é uma oração? Oração é falar, correto? Quando eu falo, eu estou orando. Eu não preciso estar clamando a Deus para fazer uma oração. Uma fala é uma oratória. E nesta oração, em prol da nossa família, nós podemos orar positivamente ou negativamente. Quantas vezes as orações que nós ouvimos acerca da família a minha família não presta, não tem jeito para esse menino, esse aqui não vai dar em nada, você é muito burro, por isso que você não passa no concurso, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então, ou seja, esta oração contrária, negativa, esta oração está sendo construída diante de Deus, porque a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que nenhuma palavra ela vai para Deus vazia, ela sai da boca e ela volta vazia, tanto a que vem de Deus para nós, quanto a que sai de nós para outra pessoa. Ela vai cumprir aquilo no qual ela foi designada para fazer. Então, ou seja, muitas pessoas estão vivendo um tempo de dificuldade na sua família, porque a família fez oração contrária. Imagina que Deus está olhando para aquele monumento construído diante dele, mas é um monumento negativo, é um monumento de palavras errôneas, é um monumento que precisa ser destruído no nome de Jesus, é um monumento que tem que ser quebrado. Amém ou não, gente? Mas em contrapartida, nós vamos agora para a oração, aquela oração de bênção, a oração de vitória, a oração de conquista. Quantas vezes podemos chegar em casa, a esposa chega, o esposo, filho, filha, pai, mãe, e de repente aquela pessoa da tua família, ela não é a pessoa que você gostaria que ela fosse, ela não é aquela pessoa que você sonhou, talvez está em rebeldia, talvez no mundo das drogas, na prostituição, longe de Deus, mas começa a orar, começa a construir um memorial em oração, construir um memorial diante de Deus. O meu filho é uma bênção, o meu pai é o melhor pai do mundo, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, os meus irmãos são abençoados, o meu pai, o meu tio, as pessoas que eu amo, essa pessoa da minha família. Começa a construir um memorial positivo por esta família. E quando nós falamos de família, às vezes a gente, não, é pai, mãe, irmãos, fala de família de primeiro grau, mas e a nossa família de segundo grau? E os nossos primos, nossos tios, são pessoas que também precisam ser abençoadas, são pessoas que precisam ser alcançadas por Deus. Mas como nós temos abrindo, quais têm sido as nossas orações? Como é que nós estamos construindo esse monumento diante deles, diante de Deus, em prol da vida deles? Amém, meus irmãos? Quantos estão me entendendo? Malaquias capítulo 3. Vixe, não é 3:10, é 3:16. Amém ou não? Malaquias 3:16, olha só. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam a Yahvé, ou a Deus, conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. Deixa eu ir versículo por versículo aqui.
Olha só, aquele povo, aquela nação, quando o profeta Malaquias começa a falar com eles, no capítulo 3, era um povo que era ladrão, roubava a Deus, era um povo rebelde, era um povo que estava em desobediência. E quando chega no verso 13, 14, eles vão proferir duras palavras contra Deus. Eles vão proferir palavras que Deus, o que adianta? Tem uma tradução que diz assim: o que adianta servir a Deus, sendo que estou passando por um momento de dificuldade, enquanto os outros que não servem estão bem, estão prosperando, estão crescendo? Mas quando chega no verso 16, ele vai chamar a atenção dizendo o seguinte: e aqueles, não eram muitos, mas aqueles que ainda temiam a Deus, aqueles que ainda conversavam acerca de Deus, aqueles que ainda oravam a Deus. A Bíblia diz, o texto aqui diz que Deus ouviu as orações com atenção. Presta atenção nisso aqui. Você que está em casa, redobra a tua atenção comigo aqui. Deus prestou atenção naquela oração. É muito comum a gente conversar com pessoas e a pessoa está conversando com você olhando o celular. Ela está te dando atenção, gente? Sim ou não? Você está conversando com a pessoa, ela está caminhando para lá, para cá, ela está te dando atenção? É diferente quando alguém, por exemplo, alguém chega e fala assim: pastor, eu quero conversar com o senhor. Então nós vamos sentar ali, eu sento numa cadeira, ele senta de frente para mim e nós vamos começar a conversar, porque a história dele ou dela me interessa. Eu tenho interesse. Toda vez que alguém vai para o escritório conversar comigo, você receber uma orientação, eu tenho interesse na sua história, eu tenho interesse na sua vida, eu tenho interesse que você seja bem sucedido. Por isso eu vou parar e dar total atenção para você. Imagina quando você está orando e Deus para para ouvir a sua oração, Deus para prestar atenção na tua oração, Deus dá atenção para aquilo que você está falando. Ei, Deus não é Deus que olha você falar e deixa de qualquer jeito. Quando você clama por Ele, quando você chama por Ele, Ele para te ouvir e Ele para responder a tua oração. Continuando o verso aqui. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial acerca dos que temiam Deus ou Yahvé e honrava o seu nome. Ou seja, oração, temor, reverência, construíram um memorial. Ou seja, olha só, foram escritos num livro os nomes daqueles que reverenciou a Deus. Foram escritos no livro os nomes daqueles que estavam orando a Deus, e isso tornou como um memorial. Essas orações tornou um memorial diante de Deus. Imagina Deus olhando na palma da tua mão e vendo aqui o seu nome lá. Ele olha aqui e diz assim: olha, esse irmão, olha, o fulano fez isso, o fulano praticou esta oração, ele abençoou, ele foi temente, ele confiou. Eu preciso ir lá para abençoar ele. Faça Deus mover o céu para te abençoar. Faça Deus mover o céu para abençoar a tua família. Faça Deus mover o céu para abençoar a tua casa. Você não entendeu nada, né? Glória a Deus. Verso 17. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agi, declara o Senhor dos Exércitos,
eles serão meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha aqui, queridos, volta a tua atenção para esse texto. Deus está dizendo o seguinte, que aquele que ora, aquele que constrói memorial diante dele, no dia que Deus agir, esse será tesouro para Deus, tesouro particular. Ei, diga para o seu vizinho assim, ainda de longe, diga para ele assim: tem inveja não, meu filho? Eu sou tesouro particular. Amém ou não amém? Tesouro particular. E eu terei compaixão deles, como um pai tem do filho que lhe obedece. Não é qualquer filho, é o filho obediente. Então o Senhor tem compaixão. E o verso 18 ele diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ou seja, um diferencial. Então, entenda comigo aqui: tem o diferencial de quem constrói memórias e tem o diferencial de quem não constrói memórias. Amém, queridos? Qual é a memória que você tem construído em prol do teu filho, da tua filha, da tua casa, dos teus pais? Qual tem sido esse memorial? Como é que nós estamos? Como é que estão as nossas orações? Qual é o nosso tempo de oração? E eu caminho para concluir aqui dizendo o seguinte, voltando lá para Cornélio. Cornélio, olha que o anjo desce para falar com ele. O anjo vem falar com ele de algo específico. Vem dizer para ele assim: olha aqui, as suas orações e as suas ofertas foram aceitas diante de Deus. As suas orações Deus ouviu e elas tornaram memórias diante do Senhor. Às vezes a gente olha para alguém e alguém está prosperando, alguém está crescendo, Deus está abençoando, e essa pessoa ainda não é salva. Entenda isso, a pessoa não é salva. E aí alguém traz um questionamento: por que essa pessoa não é da igreja e ela está prosperando? E eu estou na igreja há tanto tempo e não prospero. Porque construir memorial diante de Deus é independente de salvação. Uma coisa é uma, outra é outra. Eu posso construir um memorial diante de Deus e não ser salvo. Eu posso ser salvo e não construir nada diante de Deus. É diferente. Só que aquele que teme a Deus e constrói memorial diante dele, a salvação chega para ele. Porque Cornélio chegou diante, a salvação chegou para Cornélio. A salvação chegou para ele. Queridos, olha bem. Às vezes, a gente olha e fala assim: por que eu estou na igreja há tanto tempo e nada acontece na minha vida? Não é muito comum a gente pensar isso, a gente ouvir isso de alguém? Ou tanto tempo que eu estou na igreja, nada mudou. Queridos, porque prosperar é algo que está além de ser salvo. Prosperar demanda construir memorial, demanda administrar bem, demanda habilidade, inteligência. Construir demanda. Construir prosperidade. Ou você acha que alguém prospera porque eu aceitei Jesus, agora minha vida, agora eu vou ser rico? Coitado de tu, nunca. Não existe isso. Existe trabalho. Existe cuidar bem. Existe construir memórias diante de Deus.
Amém ou não? Qual tem sido o seu memorial diante de Deus? Estou te convidando para pensar agora comigo. Qual tem sido o seu memorial diante de Deus? Quanto à sua família? Quais orações têm sido feitas em prol da tua família? Quanto tempo de oração você gasta, você investe na tua família, na tua casa? Porque nós queremos que as coisas aconteçam se nós não investimos na nossa família. Quanto tempo nós investimos ali? Na próxima quarta-feira, nós vamos dar início a 7 semanas, minha família no altar de Deus. Pastor, mas os cultos não vai ser online? Claro que vai ser online. Vamos começar online. Mas nós vamos fazer 7 semanas consecutivas. Você, assim que eu der a bênção apostólica, você vai permanecer quietinho aí, no seu lugar, sentadinho, para você receber o pedido de oração. Como é que nós vamos proceder? Aqui está os canais de onde será transmitido os cultos online. Facebook, EQD Madrid, o Instagram, Orlando Alves 9889. Ao contrário, tem o pedido de oração. Escreve o nome da tua família. Aí deixa eu mudar a família para parentela aqui. Escreve o nome da tua parentela. Eu quero desafiar você a orar por aquele parente mala que você tem. Toda família tem um parente mala, não tem, gente? Você que está em casa aí, está na rede, né? Toda família tem um parente que você acha assim, a pessoa fala assim, não, esse é mala. Esse aqui e tal, é o que espalha a festa, é o que acaba com... Não. Então nós vamos ter o propósito de começar orando por eles. Aquele parente que às vezes não gosta de você, começa a orar por ele. Aquele parente que só fala mal de você, começa a orar por ele agora. Nós vamos começar, vamos ter um desafio de orar por ele. Amém, gente? Então você vai colocar o nome e vai colocar o pedido de oração. Salvação, libertação, cura, prosperidade, independente daquilo que Deus colocar no teu coração, que aquela pessoa precisa. Então quando você preencher isso aqui, então você vai passar, nós vamos estar fazendo plantão aqui na igreja. Os meus plantões serão na segunda-feira, de 8 às 11, na terça-feira, na quarta-feira, na quarta à noite nós estamos aqui, na quinta-feira também a gente faz plantão, no sábado, no domingo de manhã, sexta-feira não, sexta-feira tem plantão não, amém? Sexta-feira não tem plantão, sexta-feira é o dia do pastor, glória a Deus. Sexta-feira é o dia do pastor, pelo amor de Deus, é o dia que eu tiro para poder estar junto com a minha abençoada na minha casa. Então sexta-feira não tem plantão, mas no sábado tem, no domingo pela manhã nós estamos aqui no culto 8 horas da manhã, você pode passar, trazer aqui. Nós vamos criar uma caixa, deixar lá na porta, encostado na porta, porque se você passar durante o dia e a igreja estiver fechada, naquela greta do vidro entre as portas ali, você pode pegar o seu papel e jogar, que ele vai cair numa caixa. Assim que nós chegarmos aqui pela manhã, na hora que eu chegar aqui, eu vou pegar aquele papel e nós vamos colocar aqui no altar, vai ter algo aqui específico